ao Idade TV, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. O programa hoje, como sempre, tá pra lá de especial, afinal de contas tem você aí do outro ladinho curtindo, porque você é sempre o nosso convidado e a nossa convidada especial, né? O bate-papo que a gente tem todos os dias, diariamente, ali pelas redes sociais e pelo blog, a gente se estende agora aqui na TV GZ, ao vivo, com convidados incríveis. O programa tá muito especial, não vou revelar logo quem já tá aqui, não, porque é um programa diverso, é um programa, eu vou dizer, temático, especial, e eu vou dedicar esse programa a todos os meus amigos e minhas amigas que me acompanham, especialmente para você, Magda Figueiredo. Eu sei o quanto esse programa é importante para você, porque a gente vai falar bastante sobre aí a comemoração, né, do dia 20 da Consciência Negra. Então, aguarde que esse programa promete. Eu vou mandar um beijo também para toda a equipe que sempre me acompanha, para o Fábio Bolsas, queridíssimo, assessor de uma celebridade que está aqui com a gente e um amigo muito querido, um grande jornalista. Beijo para você, obrigada pela parceria de sempre. Beijo também para o querido Chicão Alves, o meu stylist, que sempre arrasa, né, nos looks. Aí amanhã eu coloco para você esse vestido aqui, é super especial, é da Overend. Um beijo para o Thiago, que mandou esse vestido especialmente para usar no programa. Amanhã eu posto todas as fotos para vocês no blog, tá? Pode correr lá que vai estar tudo lá. E como o programa é muito diverso, a gente está falando aqui de consciência negra, né? De um programa tão especial, um tema tão importante de ser discutido, de ser pautado. E eu vou começar apresentando para vocês a nossa convidada do primeiro bloco, Juliana Cesar. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço estar aqui com a gente. Uma louraça, gente. Eu vou explicar por quê. Porque a gente está num país muito diverso, né, Ju? Então, não dá para dividir, não dá para falar, para definir louro, negro, moreno. Não tem isso. O Brasil é um país diverso e a gente vai sim comemorar o Dia da Consciência Negra com vários convidados importantes, mas eu queria abrir o programa falando de diversidade. Por isso que você está aqui para contar um pouquinho da sua carreira. Eu sempre trago aqui no programa pessoas com histórias inspiradoras, motivadoras, e uma brasileira fazendo uma carreira lá fora. Uma atriz sendo bem-sucedida na América não é para qualquer um, né, Ju? Parabéns. Isso que eu acho. A gente tem que focar no nosso objetivo e não desistir, né? Ter determinação, né? Eu acho isso também. Vê qual que é a sua paixão, descobre e vai atrás. Quem não desiste acaba chegando, né? Às vezes muita gente acha que não deu certo, mas às vezes desistiu a um passo de dar certo, né? Você tá morando nos Estados Unidos, Ju? Eu tô morando nos Estados Unidos, mas eu tô aqui no Brasil por enquanto. Até o fim do ano eu vou ficar aqui. Vamos fazer o seguinte, conta pra gente como é que começou essa ideia. Você já era atriz aqui, decidiu ir morar fora, como é que foi? Eu fui morar fora quando eu tinha 18 anos, que eu jogava vôlei aqui. Eu joguei por vários clubes de ponta aqui no Brasil. Olha, atleta. Com 18 anos eu fui jogar nos Estados Unidos. Eu recebi um convite para ganhar uma bolsa. Que interessante, uma reviravolta, né? Tinha uma carreira e virou outra coisa. Aí eu comecei comecei como jogadora de vôlei. Mas aí jogadora de vôlei é curta a carreira também, né? Sim. Como modelo. Mas eu fui jogar vôlei nos Estados Unidos, ganhei bolsa. No meu último ano, como eu estava me destacando no vôlei, eu fui considerada a melhor jogadora de San Diego. Uau! 2 anos. Aí eles me chamaram para fazer uma propaganda lá da ASICS, que é a marca de tênis super famosa. Aí eu fui em Los Angeles, gravei com a maquiadora da Madonna, ela tinha lançado aquele... Gente, que bafão! Foi demais. Aí eu falei, gente, adorei esse meio, assim. E ela... Aí começou com uma publicidade. Começou com publicidade e aí eu fui indo. E não parou mais. Fez várias participações lá fora. O que você já fez lá? Eu fiz o True Detectives, né, que é da HBO, que fez a última temporada. Fiz o Blood Relatives, que também é um seriado. Eu fiz um filme agora russo que vai sair na Amazon. Inclusive eu trouxe o DVD. Aí quem quiser comprar, acessa no Amazon. Fiz um filme russo. Também fiz um Cry Wolf, que são histórias verídicas da Discover ID, da Discovery. E o Blood Relatives ainda não entrou no ar. Tá, esse é inédito ainda. Esse é inédito. E para o Brasil, você veio para uma temporada... Eu fiz uma peça, né, no Clube Pinheiros. Inclusive, nossa, minha personagem adorei ter feito, a Maria.
Agora eu tô cansada, preciso descansar um pouquinho, mas aí eu vou continuar, né? Vou continuar até o fim do ano. Vamos ver o que vai aparecer aí de convite. Tá. Tô aberta para convites. Tá, então você veio realmente para uma temporada no Brasil. Uma temporada no Brasil. Trouxe a peça, veio fazer a peça e vai ficar um tempo por aqui. Com certeza vai fazer muita coisa. Falando em teatro, em ator, em atriz, a gente tem uma mensagem super bacana de um ator muito querido, um humorista maravilhoso. Eu quero saber da produção se a gente pode ver agora. Então vamos acompanhar juntos, um recadinho aí. Atualidade TV, um beijo. Amandinha, um beijo. Enfim, vim participar desse programa que está falando sobre a consciência negra, essa semana tão importante, e dizer que eu amo todos vocês que estão assistindo. Eu quero de fato deixar uma mensagem aqui que não ao preconceito, sabe? Não ao racismo. Ao mesmo tempo, viva a brincadeira, viva a piada, porque é para isso que nós estamos aqui, para fazer piada e para brincar. Então, que não dá para chamar o gordo de preto, o preto de gordo, a não ser que seja preto e gordo. Mas cada um com suas características, viva a diferença acima de tudo. Gente, é tão bom ser diferente. Eu tenho muito orgulho de ser negro, mas não amo mais minha cor negra do que a branca da minha mulher. Porque por ela me apaixonei e me gerou um fruto maravilhoso que é o Luca. E se você vê, é uma mistura de branco com negro. E é a coisa mais linda do mundo. Então, não posso amar mais a minha cor do que a cor da minha mulher que é branca. Ao contrário, tem que amar igual. E ser igual, apesar de ser desigual. Todos nós, um é mais gordinho, narigudinho, orelha e cabelos e afins. Isso que deixa a gente mais bonito, a diferença. Viva a diferença, não ao racismo, lógico, não ao racismo, mas viva a diferença, viva a possibilidade de ser negro e de ter uma mulher branca, filho mestiço, cafuso, índio, mameluco e amarelos. Sejamos todos felizes na paz de um só, que é Deus que mistura todas essas cores. Um beijo, Amanda. Conta comigo sempre. Ai, querido, que mensagem linda. A Juliana estava falando isso, né? Um beijo para você, Marrom, querido. Ele é tão divertido, é uma pessoa tão alto astral. A mensagem dele tinha que ser assim, né? De paz, de alto astral. É muito bacana porque a gente colocou essa mensagem logo aqui no começo do programa, porque por causa disso, da diversidade, né, Ju? Não dá para levantar uma bandeira ou outra bandeira. É claro que a gente tem uma história de luta dos negros muito longa. A gente sofreu uma grande tragédia, né, que foi a escravidão. Então a gente tem uma história muito dolorosa aí. Mas a gente precisa superar isso juntos, através da conscientização. Por isso que o dia 20 é tão importante. Tem gente muito importante. Isso que é o gostoso do Brasil, essa diversidade, né? A gente assumir isso, eu né? sinto muita falta do Brasil. Por isso que eu não consigo ficar mais de 6 meses sem vir. Como que é lá fora, Ju, essa questão do preconceito? Você acha que é diferente, que já avançou mais ou menos? Como é que você vê? Então, na Califórnia, onde eu moro, tem um pouco. Mas eu acho que é diferente de outros estados, né? Lá dos Estados Unidos. Tanto que teve Ela teve uma diferença muito clara entre o sul e o norte, né? Então hoje eu acho que com a mistura mesmo, com a colonização, com a migração, vai e volta tantas vezes, eu acho que está mais do que claro que nós somos todos iguais, todos irmãos, todos um só. Vamos falar mais de amor, né? Foi uma semana tão tensa, de tantas notícias pauleiras aí, eu falo notícias pesadas, né? A gente vê as redes sociais, assim, uma avalanche de informações repetidas. É claro que a gente está solidário a isso, a gente não está alienado ao sofrimento, às tragédias, nem de Minas Gerais, nem da França, mas a gente precisa também focar um pouco mais no amor, né? Se dar mais as mãos, falar mais de igualdade. Por isso que a gente criou o programa, Ju, exatamente para dar um pouco mais de espaço para notícias boas, sabe? Ai, que bom. Vamos Isso falar é de ótimo. histórias inspiradoras, motivadoras, porque problema todo mundo tem, né? A gente só pode escolher como é que a gente vai enfrentar os problemas, não dá pra fugir. É bom falar de coisa boa, né? Porque falar o mundo já tá cheio de coisa exatamente, falar de coisa boa e sentir coisa boa. Ô Ju, e me conta uma coisa. A gente separou algumas fotos suas, eu queria mostrar também pro pessoal acompanhar aqui com a gente. E aí você vai comentando, vai me contando de onde são as fotos, de que trabalho foi, pode ser? Lógico, vamos lá.
Então, esse foi quando eu fui fazer o Blood Relatives, né? O primeiro dia. Aí eu falei, eu vou fazer um seriado. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Ai, que assim. gostoso. Eu acho que isso pro ator, né, é a coroação de todo um trabalho. E tanto que ainda não entrou no ar, mas eu tô louca para assistir, porque é fantástico. Você sabe se vai passar no Brasil? Não vai. Infelizmente, Lá eu fora. tô louca para assistir aqui, mas só lá fora. E a história é de deixar o cabelo em pé. Uau. É muito bacana. É suspense? Suspense, O que é? suspense. E seu personagem era o quê? Meu personagem, ela é namorada do criminoso, e ela que ajuda a polícia Ela a é meio desvendar. vilã, não? Não, ela que ajuda a polícia a desvendar o crime. E pra você é mais complicado atuar em inglês ou em português? Muda alguma coisa, Ju? Eu acho que em português talvez seja mais fácil, né? Tá, Mas porque inglês, é sua língua minha nativa, língua né? nativa, mas... E essa foto, onde você tá? Então, essa foto foi a mansão era a minha mansão lá. Rica! É chique. Menina! Tinha até uma mansão só para os cachorros. Eu nunca vi isso. Como assim? E eles estavam brigando por herança, a família, e Tinha uma disputa. Disputa de herança. Essas fotos são todas da gravação? Não, essa foi o filme russo que eu fiz, que a gente gravou na neve, lá na E Califórnia. aí, mas você atuou em inglês? Em inglês. Tá. Em inglês eu falei algumas palavras em russo, né, que eu tive aula particular. Você passaria por uma russa, né? Pois é. Você tem alguma descendência, não? Não, italiano. Tá. Italiana, eu sou italiana. Qual é o nome do filme? Chama Gulag Barachevo, que fala sobre os gulags, que eram campos de concentração russos, que eles prendiam intelectuais, prendiam escritores, tudo que era contra o governo. Nossa. Na época. Outra grande tragédia da humanidade, né? Nossa, muitos morreram. Que linda essa foto. Essa foto eu fiz recentemente, eu fiz no Panamá. Fiz por um resort lá, que eles estão construindo bastante resorts. Essa foto foi um tiroteio que eu estava no meio lá no último episódio do... ai, gente. Uma cena bem Não, do HBO, tensa, do True né? Detectives. Tá. Esse foi o último... Aí esses são os diretores, né, e aquele é o Colin Farrell, que está com um chapéu. E como é, Ju, pra você Colin Farrell. atuar ou contracenar com esses grandes atores que a gente, né, cresceu vendo no cinema, que a gente vê daqui, tá tão longe, né, Hollywood, você vai lá e faz uma cena com o cara, como é? Nossa, eu fiquei assim, meio que, nossa, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu falei, será que tem algum brasileiro aqui comigo? Aí eu vi um cara com a camisa do Brasil, que ele tava fazendo, ele era o dublê do Colin Farrell. Eu falei, Aí eu comecei a falar português com ele não sou brasileiro, eu só tava com a camisa do Brasil. Não só americano. Só americano, e eu lá no meio. E qual foi o trabalho, assim, o maior desafio que você já viveu como atriz ou como estrangeira? Eu acho que o mais difícil, você está falando? O grande desafio para você, assim. O grande desafio foi, então, eu tentar perder o sotaque. Tá. Isso eu vou ter que fazer, vou fazer aula, tudo na UCLA, já tô vendo isso. Não, mas assim, o desafio foi engraçado, porque quando eu cheguei para fazer esse True Detectives, eu vi um monte de gente, tinha um monte de gente, porque era um tiroteio que estava no... E o diretor veio falar comigo, só que cada hora ele me dava ele me dava uma direção. Aí eu falei assim, não, você me deu essa direção. Aí ele já começou, não, então essa menina é boa, eu vou ficar... Então ele Já ficava te me perguntando, assim. já me respeitou. Porque muita gente estava lá já há 2, 3 dias, eles estavam cansados. Então eu cheguei lá no pique do brasileiro. Sabe aquele pique? A gente tem uma diferença, uma garra, não tem, Ju? A gente tem. E eles assim, meio que... e eu já chegando, tipo, ajudando o pessoal. Querendo Caía coisa, fazer tudo caía a funcionar, bala, eu já querendo fazer pegava, já ajudava, já levava não sei o quê. Já produzindo, já dirigindo, já é tudo em Não, casa. já ajudando, assim. Eu fui lá pra... Não fui lá pra... Tinha muita gente que estava lá no meio, estava descansando, estava não sei o quê. Eu não, eu já fui, o que eu vou fazer aqui? Juliana, se você fosse dar um conselho, eu vou falar isso porque é pessoal, né? Algumas pessoas me procuram às vezes, e essa semana, especialmente, eu conversei com uma menina que tem 19 anos e ela quer ser atriz e quer ser atriz lá fora. Qual conselho você daria para ela?
Primeiro, o inglês, né? Isso é fundamental. Ela já morou fora, já fez intercâmbio. Já fez intercâmbio. Então, bom, isso já Consultoria. tem. Isso já é ótimo. Procura uma professora boa. Tem a Margie Haber, que eu fiz. Ivana Shabuk. Você indicaria o quê? Los Angeles, Nova York? O que você... Depende do que ela quer fazer. Se ela quer ir mais pro lado do teatral... Se bem que em Nova York tem bastante coisa também. Eu teve um filme agora da Julia Roberts e eu ia fazer também o filme, mas eu acabei não indo, porque eu estava em Los Angeles. Mas tem também gravação de filme, tem muita coisa. Então, assim, pega a cidade que você mais se sente à vontade. Se identifica. Se identifica. Perfeito. Porque, assim, Los Angeles você vai ter que ter carro. E se joga. Não tem como, você tem que ter carro. E você vai gastar com gasolina. Então, Nova York é assim, se você tem amigos lá, porque vai ter hora que você vai se sentir sozinho. Então, vê qual cidade você se identifica mais, aí procura uma escola boa. Tá. Eu procurei 2 técnicas, as melhores técnicas lá dos Estados Unidos, que são a Ivana Shabuk e a Margie Haber. Anotem aí, gente. Anotem aí, gente. Não, elas são ótimas, mas tem outras, tem várias técnicas lá Estão levantando umas plaquinhas ali pra gente. Eu sempre falo, Juliana, que papo bom passa rápido. Já foram 20 minutos. Nossa! E eu falo, né? Eu também falo bastante. Ai, vou te agradecer muito, carinho. Vou te desejar mais sucesso lá fora e aqui também, que eu sei que você vai passar uma temporada no Brasil. E eu espero que a gente se encontre outras vezes. Só uma dica, procure alguém que acredite em você. Aí Apoio, suporte. Te apoie, tá bom? Querida, obrigada, viu? Obrigada, foi um prazer. Obrigada mesmo. Muito sucesso para você. Obrigada, para nós. E vocês não saiam daí, porque a gente volta em alguns segundinhos e o próximo bloco tá muito, muito especial. Aqui é o Roberto Ferrari, com o programa Hora Marcada com Roberto Ferrari, aqui na TV Geração Z. Aguardo vocês todas as semanas para um programa repleto de conteúdo, entrevistas e variedades. Venham conferir, vale a pena. Alô, galera do bem? Eu estou aqui para lembrar vocês que toda quarta-feira a gente está apresentando o programa Lucimara Paris sobre os mais diversos assuntos. Mas de cada 15 dias a gente fala sobre os ETs. Eu estou aqui com a maior ufóloga do país, Ângela do Pascoal, esclarecendo várias dúvidas. Você, internauta, pode mandar sua mensagem que a gente vai esclarecer. Eles existem? Eles estão perto ou não? Confira, toda quarta-feira, às 21 horas, aqui na TV Geração Z. Olá pessoal, eu sou Rodrigo Bernardino e apresento o programa Conexão aqui na TV GZ, um programa super legal de entrevistas e de convidados super especiais. E eu convido você também para acompanhar e participar comigo. Olá galera, eu sou Mara Bastos e apresento o programa Em Destaque e venho te fazer um convite super especial. Se você gosta de um programa diferente, divertido com seu artista preferido, seu endereço é aqui. Tudo o que acontece no universo dos famosos, que eles fazem, o que eles usam, o que eles gostam, é comigo aqui na TV GZ. Olá, eu sou a Milene Macedo, apresentadora do Talk Show Gourmet Mexendo a Panela, nesta segunda temporada, trazendo delícias gastronômicas e convidados mais que especiais. Ao vivo eu espero você aqui na TV Geração Z. Não perca! Alô, galera do bem?
Eu estou aqui para lembrar vocês que toda quarta-feira a gente está apresentando o programa Lucimara Parisi sobre os mais diversos assuntos. Mas de cada 15 dias a gente fala sobre os ETs. Eu estou aqui com a maior ufóloga do país, Ângela do Pascoal, esclarecendo várias dúvidas. Você, internauta, pode mandar sua mensagem que a gente vai esclarecer. Eles existem? Eles estão perto ou não? Confira, toda quarta-feira, às 21 horas, aqui na TV Geração Z. Alô, galera do bem? Eu estou aqui para lembrar vocês que toda quarta-feira a gente está apresentando o programa Lucimara Parisi sobre os mais diversos assuntos. Mas de cada 15 dias a gente fala sobre os ETs. Eu estou aqui com a maior ufóloga do país, Ângela do Pascoal, esclarecendo várias dúvidas. Você, internauta, pode mandar sua mensagem que a gente vai esclarecer. Eles existem? Eles estão perto ou não? Confira, toda quarta-feira, às 21 horas, aqui na TV Geração Z. Olá pessoal, eu sou Rodrigo Bernardino e apresento o programa Conexão aqui na TV GZ, um programa super legal de entrevistas e de convidados super especiais. E eu convido você também para acompanhar e participar comigo. Olá galera, eu sou Mara Bastos e apresento o programa Em Destaque e venho te fazer um convite super especial. Se você gosta de um programa diferente, divertido com seu artista preferido, seu endereço é aqui. Tudo o que acontece no universo dos famosos, o que eles fazem, o que eles usam, o que eles gostam, é comigo aqui na TV GZ. De volta com o nosso Atualidade TV e agora para falar de um tema muito, muito importante, que a gente respeita muito, que a gente cuida muito. A gente não fala de preconceito racial somente no dia 20 de novembro, mas a gente acha sim que é muito importante ter esse dia nacionalmente para que todos possam discutir o assunto e todos possam se sentir representados e se sentirem ouvidos. E para me ajudarem no debate desse tema tão delicado e tão importante, eu recebo aqui, olha, sejam muito bem-vindos, doutor Alexandre, a minha querida Chan Alves, do Sou Vaidosa, e um doutor aqui para falar um pouquinho, né, doutor, sobre a criminalização do preconceito racial. Eu acho que é algo que determina e muda muito o rumo dessa conversa, né? Isso é verdade. Inclusive com os fatos que têm acontecido, infelizmente tem acontecido recentemente, principalmente com alguns dos artistas. Aí... isso acontece que vai para a mídia, né? Vai para a grande massa e todo mundo acaba discutindo muito o assunto, né, doutor Alexandre? E quando a pessoa é anônima, o que acontece? É Cristiano, desculpa. Desculpa, eu peço perdão. É a Alexandra e o doutor Cristiano. Isso. Perdão. Na verdade, esses casos são os que aparecem para a grande mídia, né? Mas infelizmente todos os dias tem sido uma recorrente de acontecer esses casos de injúria racial, esse preconceito. Infelizmente, ainda a legislação não é tão clara quanto a tipificação do crime de racismo, mas, infelizmente, tem acontecido tanto com os anônimos quanto as pessoas. Existe alguma diferença básica entre o crime de preconceito racial e o crime de injúria? Tem uma grande diferença, sim, que o que acontece é o seguinte: na Constituição brasileira está tipificado o crime de racismo. Porém, no nosso Código Penal existe a questão da tipificação do crime de injúria agravado pela injúria que é considerada racial. Tá. Então, assim, a injúria racial, ela é diretamente com a honra subjetiva da pessoa, que é o que tem acontecido ultimamente. Então, fica muito difícil de caracterizar na lei o crime de racismo, que seria para toda uma coletividade. Existe penalização para ambos? Existe penalização para ambos, mas fica muito difícil caracterizar o crime de racismo mesmo, que é o previsto na Constituição.
Então, o que tem ocorrido continuamente são as condenações nos crimes de injúria racial, tipificadas pelo Código Penal. Chan, uma mulher linda como você, já passou por alguma situação de preconceito? Eu acho que todo negro já passou, assim, se a gente falar que não, nós estamos mentindo, porque o racismo aqui no Brasil ele é muito velado, né? O nosso racismo ele é totalmente camuflado, assim. Então, ele vem sob forma de olhares, ele vem sob forma de pequenos comentários que todo negro ouve diariamente. Então, é muito difícil, inclusive, isso torna mais difícil ainda de lidar, né? É muito complicado. Chan Ravelli, e você idealizou o projeto Sou Vaidosa, que é exatamente o quê? Bom, o Sou Vaidosa, ele começou meio por acidente, assim, né? Acabou virando a paixão da minha vida. Hoje ele está presente em todas as mídias sociais. Então ele é um canal no YouTube, ele é uma página no Facebook e estamos no Instagram. É só clicar Sou Vaidosa, aéreo no final, sou de alma. Os vaidosos de alma, né? Mas a gente vai muito além da vaidade, né? A ideia do projeto surgiu mesmo por uma questão de representatividade, que você ainda tem muito pouco aqui no Brasil. Normalmente eu recorria a blogueiras gringas. Nos Estados Unidos tem muitas blogueiras que são referência, né, nessa questão da beleza, do empoderamento. E aí o meu marido falou, por que você não cria um canal, né, aqui? E aí um dia eu pensei na minha filha. Eu tenho uma filhinha de 3 anos. E eu lembrei ela precisa ter referência. Exatamente. Eu não tive, mas ela vai ter, nem que for a minha cara ali, ela vai ter como referência. A gente fez um programa há algum tempo maravilhoso com a Kilsan Alves, e ela é escritora e ela fala muito dessas referências. Inclusive, se vocês não assistiram, convido vocês a olharem no blog, no canal, porque é um programa muito bonito, a gente fala sobre preconceito. É maravilhoso, eu tive a oportunidade de assistir especial, hoje. Né? Incrível o programa, Obrigada. muito bom. Obrigada. A gente tem também mais alguns depoimentos aqui, acho que vale a pena a gente ouvir juntos pra gente comentar. A gente volta pra falar do livro, viu, doutor Cristiano? Maior que uma data, é maior do que uma data comemorativa. Não apenas para se comemorar, mas de fato se conscientizar. E quando eu digo se conscientizar, não apenas o negro, mas também todos, no geral. Porque o Dia da Consciência é justamente para mostrar a importância da contribuição da cultura afro para a construção do país. Porque somos mais de 50% da população e mesmo assim somos oprimidos, somos hostilizados, somos marginalizados e está na hora disso tudo acabar, porque a gente tem poder para isso. E se não dão poder para o negro, meu amor, muito medo aí há. Então, vamos se conscientizar, não só no dia 20, mas também no dia 21, 22, temos um mês inteiro para fazer isso, temos um ano inteiro para fazer isso, já que nesses mais de 200 anos de caminhada, isso não foi feito. Vamos começar então agora, a gente dá uma colher de chá. É isso. Beijos e moar. Eu acho inacreditável que ainda no século XXI existem pessoas que cometem o racismo e o preconceito, né? Como se a cor da pele de um homem, né, fosse dizer sobre o caráter, sobre a dignidade, né, de uma pessoa. Acho que não tem nada a ver. O maior tapa na cara de um racista é exatamente isso, é mostrando para ele quem eu sou na sociedade. Eu trabalho, honestamente, eu sou formado e sou muito feliz. Isso é o que mais importa. Até que a cor da pele de um homem não tenha maior significado que a cor dos seus olhos, haverá guerra. Infelizmente. Beijo pra você, Júlio César. Eriquinha, minha querida, sempre com palavras tão sábias. Eu acompanho a Érica já há algum tempo e as redes sociais dela, ela realmente traz essas provocações que são tão importantes, né? Eu tô aqui na mão com essa publicação também muito importante, a representatividade negra na política brasileira, uma publicação do Dr. Cristiano Alves. O que a gente vai encontrar aqui, doutor? É um livro bem interessante que ele traz a trajetória a partir do Brasil pós-república, a partir da proclamação da República, com a criação do Senado, a criação da Câmara dos Deputados. A gente tentou trazer todas as informações dos negros que já fizeram parte, de alguma forma, como senador ou como deputado federal, e trazendo algumas questões para saber por que a representatividade negra no Brasil não é tão grande. Tem bastante
coisa bem interessante sobre por que o próprio sistema eleitoral não permite isso. Olha só, deixou um suspense no ar, acho que vale muito a pena a leitura aqui. Legal. Queria perguntar mais uma coisa. Toca aqui no assunto da questão das cotas, por exemplo? Eu tento dizer que as cotas, elas não são tão bem aceitas, até mesmo porque não há uma representatividade grande de políticos no Congresso. Você pessoalmente, aquela, né? Vou provocar também. Você pessoalmente, o que você pensa? É importante a questão das cotas? Eu acho importante. Num primeiro momento eu acho importante. Mas eu entendo que aqui no Brasil as cotas não deveriam ser tratadas como ações afirmativas, como são tratadas nos Estados Unidos. Mesmo porque, até pelo próprio censo do IBGE, existe uma predominância negra no Brasil. Tá. Ainda que velada, de alguma forma. Então, como que eu posso tratar de uma questão de minoria se o negro no Brasil é considerado a maioria da população? Então, são temas conflitantes. E aí também é uma pergunta por que, sendo a maioria, não tem acesso a algumas... Porque precisa ter uma política pública diferenciada. Nesse sentido, eu sou contra esse tipo de tratativa como ação afirmativa. Eu acho que as políticas públicas devem existir, devem incluir o negro de qualquer forma, e não simplesmente com uma cota. Esse é o sentido básico. Vocês percebem, assim, você pessoalmente, Chan, que vem cada vez ficando mais acirrado esse tipo de discussão? Até mesmo quando a gente fala de política, né? As pessoas estão um pouco mais raivosas para se manifestar. Você sente isso às vezes? Sim, eu sinto sim, mas eu acho muito interessante isso, porque é necessário que se debata. O racismo ele é um tema muito complicado, então você tem muito tipo de informações disponíveis, nem sempre elas são verdadeiras, então eu acho muito genuíno que se debata tudo isso, como, por exemplo, essa questão das cotas. Eu acho que, sobre ser um processo afirmativo ou não, acho que a gente bate na questão do colorismo também, né? O Brasil ele é um país extremamente colorista, então os negros mais escuros, né, têm muito menos direitos e muito menos acesso do que aqueles que têm a pigmentação mais clara. Então, quanto mais escuro você é, pior fica. E isso a gente sente claramente. Assim, eu sou bem escura, então isso é algo que eu senti claramente a vida inteira. Eu estudei em colégio particular, onde eu era a única negra da turma, né, com essa cor de pele mais escura. Eu tinha até outra amiga negra, mas ela alisava o cabelo e ela tinha uma coloração mais clara do que eu. Então ela era socialmente mais aceita. Então, quando você vai pedir um emprego em alguma loja ou em qualquer outro lugar, quanto mais escuro você é, pior fica. No Sou Vaidosa você fala um pouco dessa questão da autoestima? Sim, a gente fala muito sobre a questão da autoestima, a gente fala muito sobre racismo, porque não tem como você separar. Não tem, as mulheres negras, eu não posso me dar o luxo de ser apenas uma blogueira, apenas uma youtuber. Eu tenho que ser uma youtuber negra, eu tenho que ser uma blogueira negra. Que represente, que tenha voz, né? Que dê voz para pessoas que não têm. A gente tem mais um vídeo aí preparado, vamos assistir? Preconceito racial. Já fui vítima de preconceito racial. Já cheguei a ser vítima de agressão física, moral, por causa da cor da pele, por causa do tipo de cabelo. Ridículo. Ridículo também pensar que essas mesmas pessoas que fizeram essas agressões achando que são melhores por terem uma pele mais clara, um cabelo mais liso, não estão em boas condições. Será que faz tanta diferença assim? Ter uma pele mais clara, um cabelo mais liso? Será que é isso que vai determinar o que você vai ser no futuro, ou aquilo que você quer ser? Realmente que esse Dia da Consciência Negra seja um motivo para nós pararmos para pensar sobre isso. E vemos que todos nós somos iguais, apesar das pequenas diferenças. Para entender o racismo no Brasil e a sua dinâmica, é fundamental que nós entendamos a história do Brasil. E a história do Brasil é a história econômica do Brasil e a história das instituições políticas. Tanto a economia brasileira como a política brasileira têm um fundo comum. Foram forjadas a partir da escravidão. E os padrões da escravidão, ainda que a escravidão ela tenha formalmente acabado no ano de 1888, os padrões sociais e relacionais da escravidão continuam ainda que, de certa forma, governando as relações sociais no Brasil. São relações baseadas no autoritarismo, são relações baseadas
numa baixa cultura democrática, num republicanismo que se dá apenas no plano formal, ou seja, a gente tem aquilo que Raimundo Faoro já chamou, né, de patrimonialismo. Tudo isso é o resultado de uma sociedade que não conseguiu se livrar totalmente dos padrões da escravidão. E isso se reproduz de que maneira hoje? No modo que nós, brasileiros, normalizamos a ausência de pessoas negras em espaços de poder, espaços de decisão política e também nas questões de ordem econômica. Ou seja, nós aceitamos de maneira muito tranquila que negros e negras, em especial as mulheres negras, sejam aqueles que sofram mais com a desigualdade, com a pobreza. Desigualdade no Brasil e pobreza tem cor, e essa cor é negra. Está nas periferias, que é também a cor desses jovens, né, que sofrem com a violência policial, a violência do Estado, o que revela também que as estruturas do Estado, as instituições políticas, elas também se movimentam a partir de um padrão racista. Eu mesmo já passei por alguns episódios constrangedores, onde fica nítido a questão que o problema é racial, mesmo você sendo advogado, mesmo você sendo escritor, por exemplo, eu trabalho de terno e gravata. Sim. Então, por exemplo, esses dias mesmo eu estava no shopping e estava aguardando a minha esposa, e o que aconteceu? Diversas pessoas vieram me pedir informação, ou vieram me comunicar algum fato desagradável que estava ocorrendo no shopping, achando que eu era segurança. Estava trabalhando porque estava de terno. Que era segurança. Né? Então já existe estereótipos tão impregnados na nossa cultura que a gente nem percebe que está vivendo isso tão de perto, né? Outra importância da ocupação do negro nesses espaços de elite também, né? Porque as pessoas não estão acostumadas a ver um negro lá. Então, por exemplo, se eu estou numa loja, em qualquer um dos shoppings mais elitizados aqui de São Paulo, eu estou trabalhando. Não tem uma vez que eu não entrei lá que não chegaram para mim e falaram: você trabalha aqui? Eu não estou de uniforme, não estou nada, mas a falta de hábito de ver o negro ocupando esses espaços, realmente. Gente, esse assunto ele não se esgota. A gente vai ter outros bate-papos, porque sempre é muito esclarecedor, a gente aprende, a gente troca, a gente cresce muito, né? Queria que vocês deixassem, se possível, as redes sociais ou algum contato, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira continuar essa conversa ou acompanhar também o trabalho, né? Você é blogueira. Você deixa pra gente o seu Deixo sim, com prazer. Para me achar, então, souvaidosa.com ou lá no YouTube, youtube.com/souvaidosa e Chan Ravelli aí no Instagram, Snapchat, a gente está em todo lugar. A gente vai se falar muito, você fala muito bem, é linda. Obrigada. Tem um trabalho maravilhoso. Muito obrigada, um prazer. Trabalho, te agradeço prazer estar muito. aqui. Muito obrigada pelo espaço. E, doutor, para falar um pouco mais do livro, saber onde é que a gente vai encontrar, como é que a gente faz? O livro está disponível em todas as livrarias, em todos os sites. Pode procurar pela Cristiano Alves, a representatividade negra na política brasileira. Vou deixar aqui o meu e-mail, que é contato@calvesadv.com.br ou o nosso site, que é www.calvesadv.com.br. Agradeço muito a participação de vocês, mas a gente não terminou ainda não. Normalmente eu finalizo o programa com uma mensagem, com um texto. E hoje eu fiquei tão feliz e ao mesmo tempo tão tocada com um depoimento que a gente recebeu, né, de um ator querido, Mirim, aí, de grande sucesso. E eu vou deixar como mensagem o texto dele. Daqui a pouquinho, vamos assistir juntos? Daqui a pouquinho a gente se despede. Se a capacidade estivesse na cor da pele das pessoas, o que diríamos de Michael Jackson, Pelé, Ray Charles, Grande Otelo, Milton Gonçalves, Lázaro Ramos, Barack Obama, Nelson Mandela, Martin Luther King e o nosso Zumbi dos Palmares? Que no dia 20 de novembro a gente possa celebrar não somente o Dia da Consciência Negra, e sim a consciência, o respeito e o entendimento pela igualdade. Cada negro que for, mais um negro virá para lutar, com sangue ou não, com uma canção. Também se luta, irmão, ouve minha voz, oh yeah, lutar por nós. Luta negra demais, é lutar pela paz. Luta negra demais,
para sermos iguais. Tem nem o que dizer depois de um depoimento desse. Um beijo para você, JP. Muito obrigada pela participação, pelo carinho. Eu convido vocês a darem as mãos e que a gente possa se dar as mãos sempre, não só hoje, não só no dia 20 de novembro, a gente comemora 320 anos da morte do Zumbi. Então eu acho que muita coisa já mudou e tem muita coisa para mudar, e eu espero que seja assim, de mãos dadas, que vem aí o futuro e uma nova geração. Beijos, obrigada pela participação. Ótima quarta-feira, fiquem com Deus.